Glória a Deus. Aleluia. Que a bendita paz de nosso Senhor Jesus possa continuar em nossos corações. Amém? A gente convida a igreja para se pôr de pé. Nós tivemos aí a leitura de 2 salmos maravilhoso, onde retrata, a sinceridade. Coisa mais que causa náusea no coração de Deus ou no estômago de Deus, é a insinceridade. Judas não era sincero. E no entanto, Jesus o suportou, Então, eu lembro do anjo falando com o irmão Brana: se tu fores sincero para com o povo, as tuas orações serão ouvidas. E nem o câncer, o que mais desafiava a medicina naquela época era o câncer, Nem o câncer parará diante da sua oração. Então, essa questão da sinceridade para com as pessoas e para com Deus, Muitas das vezes nós tentamos enganar a Deus, e agora você imagina o próximo, E de Deus ninguém se esconde. Que Deus nos possa fazer gente sinceras, íntegras, nas quais o Senhor possa confiar. Deus quer confiar em mim, em você, em nós todos. Na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, a fé sem obras para nada aproveita. Está aí: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus só? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos ler de novo o 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras,
quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então acaba que as obras aperfeiçoam a fé. Ontem nós fomos dirigidos, guiados a falar sobre essa perfeição, né? Deus aperfeiçoa e a nossa fé só é aperfeiçoada se tiver acompanhada de obras. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Senhor Jesus, esta casa é chamada pelo Senhor, foi chamada pelo Senhor e continua sendo chamada por nós, casa de oração. Estamos aqui orando e ouvindo a fé para nós sermos salvos, para sermos arrebatados, orando para alcançarmos essa fé que nos leva a obrar uma vida digna do Evangelho. Toma cada um de nós, ó Pai, com sensateza, que cada irmão aqui seja sensato, que cada um de nós aqui sejamos, como já foi dito, sinceros, sem hipocrisia, guardando o nosso pé quando entramos aqui, Senhor. Estar sempre pronto para ouvir, tardio para falar. Mas como que nós ouviríamos ou ouviremos se não há quem fala? E então toca-me a falar, para que cada um desses aqui venha misturar fé naquilo que vão ouvir, em nome do Senhor, ó Pai. Nós não queremos ser como aqueles que ficam para trás. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos do Senhor essa bênção, essa graça. Venha ser conosco em mais este culto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Nossos irmãos na internet. E o irmão Brana pregou essa mensagem. O senhor tem alguns parágrafos aí? Então, obra é fé expressada. O irmão Brana pregou essa mensagem baseado aqui nas palavras de Tiago, o apóstolo. E a gente pode até ler aqui alguns parágrafos. Agora, voltemos aos dois homens que estavam falando de fé. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão. Porém, São Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Vejam, agora, São Tiago diz: ele foi justificado por suas obras. Paulo diz: ele foi justificado por fé. Porém, vejam, Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Ele creu
Porém, logo, quando ele foi atuar como se já estivesse feito, isso foi o que o homem viu nele. E assim mesmo, é assim mesmo. E assim mesmo é conosco, porque nossas obras expressam a fé que temos. Vocês creem assim? É assim mesmo, é conosco, e assim mesmo é conosco. Porque nossas obras expressam a fé que temos. Porém, se tememos atuar sobre o que cremos, então não cremos. Veja, você tem que crer. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Agora recordem que Abraão tinha 90 anos de idade, 100 anos de idade, e Sara tinha 90. E agora eles estavam bem avançados na idade, já havia passado da idade de ter filhos por muitos e muitos anos, e eles haviam vivido juntos como marido e mulher desde que eram jovens, e não havia tido filhos, porém ainda assim, Deus disse a ele, quando já tinha 75 anos de idade, e Sara 65, tu vais ter um filho. E ele creu na promessa de Deus, ele creu nela. Agora vejam, ele preparou tudo para este menino. Vejam, isso foi o que Deus viu quando ele creu em Deus. Deus vê quando realmente nós estamos crendo aqui embaixo. Quando nós estamos crendo aqui embaixo, a gente ora, pede a Deus para parar a chuva, um exemplo. Porque você tem que ir para o trabalho. Aí você olha e a chuva está aí. O que você faz? Você vai lá e pega o guarda-chuva e entra debaixo da chuva. Quer dizer, você orou pedindo a Deus para parar a chuva, mas não creu. Porque você foi lá e pegou o guarda-chuva. Mas o irmão desceu do cavalo arriado, aquele sol quente e a lavoura murcha. Ele ajoelhou, orou e olhou para o tempo e falou para o seu auxiliar, seu ajudante, seu empregado: tira o arreio do cavalo, porque não vai demorar, vai chover. E aí ele entrou em ação, né? Quer dizer, a sua ação, ela deve ser acompanhada, a minha ação, ela deve ser acompanhada com a nossa oração, né? Nossa oração deve ser acompanhada com a ação. Uma vez que a gente crê aqui dentro, a gente professa, como Abraão professou. Mas demorou, hein? Quantos anos foi? 25 anos. Mas ele creu, e isto lhe foi imputado por justiça. E ele testificou, ele testemunhou, como o próprio Noé, né? Noé creu na promessa de Deus, nas palavras do Senhor, e enfrentou as críticas, enfrentou as contradições, enfrentou tudo, mas pregou que ia chover. E a Bíblia diz que ele entrou dentro da arca sem chuva nenhuma. E foi 8 dias de sol quente. E os críticos criticando, chamando ele de doido. O negócio é que ele creu aqui embaixo, não aqui em cima, ele creu aqui embaixo. E isto levou ele a agir. Sabe, irmãos, às vezes nós cremos aqui em cima, por isso que nós não temos obra.
Tem muita gente que fala assim, eu creio em Deus, creio na Bíblia. Mas crê da boca para fora, né? Porque o crer está associado com fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Os discípulos, ouvindo Jesus falar a respeito disto, eles achou isso muito peso, muito pesado, ao ponto de dizer assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Pelas obras da nossa sociedade ou pelas obras da igreja, a gente vê o quanto que a igreja, estou falando da igreja, a igreja mundial, que na verdade só tem duas igrejas, uma que está à direita, outra que está à esquerda, e infelizmente ou felizmente está tudo misturado. Mas Deus sabe o que é que está no coração de cada homem e de cada mulher. Os homens vê as obras, e tem muitas obras, mesmo sendo obras hipócritas. Vós me honrais com os lábios, mas o vosso coração, disse Jesus, está longe de mim. Né? Tem muitas obras que elas não estão de acordo com o que Deus vê no coração deles. Mas que nós possamos falar e nós possamos agir, que o Senhor possa ver em nosso coração o que os homens vejam. Amém? Que os homens possam ver o que Deus esteja vendo em cada um de nós, né? Porque, na verdade, o irmão Brano está mostrando aqui que existe aquilo que Deus vê e aquilo que o homem vê. Ele está mostrando aqui o que Tiago viu em Abraão e colocou Abraão justificado pelas obras, e Paulo mostrou aquilo que Deus viu em Abraão. Agora, o que a gente deve achar muito importante é que Abraão não agiu diferente do que estava no seu coração. Ele não era hipócrita. Ele era sincero com a fé que ele tinha. É melhor você falar assim, eu ainda não estou tendo fé para poder deixar meu vestido comprido, deixar meu cabelo crescer. Não estou tendo fé ainda para deixar meu esmalte. Eu não estou tendo fé ainda para exercer uma obra em que as pessoas possam ver que há em mim cristianismo. Tem muita gente, irmãos, que as pessoas só sabem que eles são crentes quando eles estão na igreja. Sugere que eles são cristãos só quando estão na igreja. Tem muita gente assim. Quando está fora da igreja, quando está no trabalho, quando está... Olha, vamos ver um pouquinho a fé dos adventistas. Uma fé equivocada, mas é fé. Com respeito ao sábado, mas é fé. E muitos são tão sinceros que não vendem, não compram, não pagam e não recebem. É uma fé equivocada em relação às Escrituras Sagradas, Velho Testamento e Novo. É uma fé, mas é uma fé. E sendo as obras deles levam eles a mostrar o quanto que eles são sinceros. Agora, quando você tem uma fé revelada, esclarecida, e não é sincero com ela, é pior, não é? Abraão teve uma fé tão acentuada que ele chegou a dizer para aqueles que o acompanhavam, fiquem aqui e eu e o moço vamos subir para adorar o Senhor. E depois nós, ele usa no plural, nós, está escrito na Bíblia no plural, nós
voltaremos para vocês. Que fé, hein? Fé com ação. Deus tinha prometido para ele, ele segurou aquilo, ele creu naquilo, pregou, viveu, agiu, o menino nasceu, e quando estava naquela idade, Deus pede o menino em holocausto, e ele não interrogou a Deus, ele não titubeou, ele não bambeou as pernas. Eu sei que como homem, eu tenho certeza que ele chorou, estremeceu e sentiu, porque é humano, matar meu filho e eu mesmo. Mas Deus me pediu isso. Deus é capaz de pedir isso para o Senhor, meu pai, e o Senhor, não há nada que não obedeça. Ele disse, não, nada que eu peço que ele me peça que eu não obedeça. Então, seja feito conforme a tua fé. Mas o menino também tinha uma fé, hein? Estendeu a mãozinha, o pezinho, deixou o pai amarrar. Eu penso que o Isaac chorou, né? Faça-se uma inferência, como humano, né? Mas quando ele pergunta assim, pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, a lenha para o holocausto. Não, eu estou desconfiado de uma coisa, cadê o cordeiro? Ei, glória a Deus. Agora, vejam só, que coisa tremenda. O Abraão diz assim, Deus para si cordeiro proverá. Deus para si cordeiro proverá, meu filho. E já foi pegando a cordinha, amarrando o pezinho do menino. As mãozinhas, estou fazendo aqui uma inferência, né? E pegou o menino e deitou em cima do holocausto. Tá passando alguma coisa aí em cima? Não? E quando ele ia matar o menino, e ele ia matar mesmo. Olha, não brinca com um crente de fé. Aleluia! Não brinca com um crente que tem uma fé através da qual ele possa expressar uma vida digna desse evangelho que nós pregamos. Não brinca com um crente que tem a fé de Abraão. Ele é capaz, ele é corajoso de fazer qualquer coisa. Ele nega pai, ele nega mãe, ele nega filho, ele nega irmão, ele nega amigo, nega emprego. Ele nega emprego, hein? Ele nega o rei. Não, nós precisamos de uma mulher que trabalhe aqui, que quando for assim, ela minta, ele mente, ele diz que o patrão não está, ajuda a empresa, né? Que rouba, que mente. Quem não mente, não rouba, não é filho de boa gente. É assim, o mundo é assim. Mas o crente não, o cristão não. Crente, até o diabo é, nós leu aqui. Até o diabo é crente. Mas as obras de Satanás mostram que ele é Satanás, né? Agora, o crente cristão, pergunta se você é crente, fala, não, eu não sou só crente, eu sou um cristão. A minha natureza é de Cristo, né? O Espírito Santo está em mim para vivificar a palavra dele. A palavra do Senhor, ela tem que ser vivida na vida do cristão. Mas ele é sincero na fé que ele tem, o adventista, e muitos de nós. Aí a gente puxa para nós, né? São Mateus 7, vamos tirar a trava do nosso olho. Como é que está a sua fé? Como é que está a nossa fé? Às vezes não tem fé.
o dinheiro que ganha é pouquinho demais, pastor. Eu lembro de alguém que fez uma promessa a Deus, que naquele ano, além dos seus dízimos, ele ia fazer um certo valor de oferta para a obra. Chamou os funcionários e orou com eles e disse: eu não vou obrigar ninguém aqui que trabalha comigo a ser dizimista, a ir à igreja, a entregar uma oferta em igrejas. Mas eu quero contar para vocês que eu sou um cristão e eu sou dizimista, e eu estou fazendo um propósito com Deus, além dos meus dízimos, fazer uma oferta para uma entidade religiosa, aí uma igreja, e eu queria convidar vocês para entrar comigo neste meu propósito. Muitos se apresentou junto a ele, e aí, naquele ano, olha bem, Deus ama provar sua fé. Você crê que Deus prova sua fé? Mas você já ouviu aquele ditado que quanto mais reza, mais assombração aparece? É justamente isso. Deus provando sua fé. E ele começou com a sua empresa, naquele ano foi uma maravilha, deu tudo certinho. Aumentou a renda, tudo deu certo, dizimista, ofertante, e aquela bênção, né? No outro ano ele continuou do mesmo jeito, dizimista, ofertante. Ele não ia perguntar para os funcionários, mas todas as vezes que começava o trabalho, ele reunia com a turma, orava, tinha ali o seu culto com eles antes do trabalho. E o ano não foi bem como foi o ano passado. A coisa deu uma caída assim, ó. Aí o administrador da empresa chamou ele e falou: olha, aquela saída que o senhor sempre determinou que eu fizesse a retirada e mandasse para a igreja, não vai dar para continuar não, vai entrar no capital da empresa. Aí ele falou assim: olha, eu fiz uma promessa para Deus, e o ano passado a coisa aumentou, foi uma maravilha, não foi? E agora não é porque está caindo que eu vou parar com a minha promessa. Meus dízimos vai continuar do mesmo jeito, minhas ofertas do mesmo jeito, mas vai entrar no capital, não tem problema. Deus proverá. Deus proverá. E ele continuou e venceu o ano. E quando fez o balanço com um débito, né, da empresa. Então, aquele ano ele não ganhou. Mas e o ano seguinte, o terceiro ano? Ele continuou. E aí, o testemunho que ele deu é que a coisa surpreendeu o ano passado, o ano que passou, os 2 anos passados. E o terceiro ano, aquela coisa foi totalmente diferente, né? Foi uma bênção, segundo o testemunho dele. Então, com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a nossa fé não pode estar baseada em acontecimentos. Nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus. E Deus prova a nossa fé. E nós não podemos voltar atrás de forma alguma, uma vez que a gente acredita em Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor
não há de passar. A gente tem que lembrar sempre o que Jó dizia, né? Olha que fé que Jó tinha. Porventura não receberia eu o mal de Deus e somente o bem? Porventura não receberia eu o mal de Deus e somente o bem? Então, irmã, irmão, Deus ama provar a cada um de nós. Ele ama provar a cada um de nós para ver realmente aonde a nossa fé está assentada, né? Ou posicionada. Em cima de qual rocha? Rocha. É a rocha, é a revelação, né? É que nós devemos estar colocando a nossa fé. Assim é para a moça, assim é para o rapaz. Tem muitas pessoas que faz prova de Deus, como a própria Bíblia diz, fazei prova de mim. E tem pessoas que faz prova de Deus e pensa que Deus é obrigado a fazer do jeitinho que Ele determinou. Aí Deus não faz, aí ele desiste de Deus e diz que Deus não guarda a sua palavra. Deus não guarda a sua palavra? E aí vai beber cachaça. Outro dia um irmão chegou aqui bêbado, chegou aqui, conversou com alguns de nós, chamou a gente ali fora, aí ele falou para mim: eu já fui pastor de uma determinada igreja aqui, em Redenção. E hoje eu estou nessa situação. Simplesmente porque eu fui para a igreja, esperando uma recepção do meu pastor. Eu não era o pastor oficial da igreja, e não pude receber dele aquela recepção. Aí, cheguei em casa, chamei a minha esposa, tirei a gravata, tirei o paletó, porque é assim, né? O obreiro vai para a igreja, sabendo que é obreiro, leva um paletózinho, leva a sua gravatinha. Tem muitas igrejas que nem no púlpito eles deixam subir se não tiver gravata, não tiver paletó, como se a gravata que pregasse, como se fosse o paletó que pregasse, né? E o irmão ficou aborrecido demais. Ele contou para mim. Cheguei lá, tirei meu paletó, tirei minha gravata e falei para minha esposa: nunca mais eu piso naquela igreja. E eu não quero que você vá também não. Só que eu não fui para igreja nenhuma. No outro dia eu estava lá no boteco, bebendo um pouquinho. E daquele pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E hoje eu sou dependente, né, da bebida alcoólica. Tudo isso quer dizer o quê? Falta de quê? Falta de uma fé posicionada. Diga comigo, como disse aquele irmão, com sapato ou sem sapato, glória a Jesus. Com comida ou sem comida, glórias a Deus. Me recebendo bem ou me recebendo mal, falando bem de mim ou falando mal, a minha fé, ela é posicionada. Será que eu sou crente só porque eu sou pastor? Será, irmão? Eu penso que não. Porque quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu tinha 11 anos de idade, eu nunca sabia que um dia eu ia estar na frente de ninguém. Eu tinha 11 anos de idade, eu aceitei, foi o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu comprei uma Bíblia e comecei a ler e passei a desejar ser como os autores dela. O meu desejo é ser como Pedro, como Paulo, como Davi, como Sansão, como muitos olham para a televisão e olham os artistas e quer cortar o cabelo igual eles cortam, e quer vestir igual eles vestem, e quer falar como eles falam,
querem agir como eles agem. Eu passei a ler essa Bíblia, você passou a ler essa Bíblia, e você quer imitar os autores desta Bíblia. Paulo chegou a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? Então nós temos muitos exemplos nesta Bíblia, para moças, para rapazes, para senhores e senhoras, para donas de casa. Temos ou não temos? Temos. Então, é a comissão que eu tenho, a comissão que você tem, é de atentar para a fé que eles tiveram. E se nós temos a fé que eles tiveram, nós vamos ter as mesmas obras que eles tiveram. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho tanta fé em Deus, mas não consegue segurar a língua. Fala de Deus e de todo mundo. Se falasse pelo menos bem, né? Mas vamos juntos dizer assim: Senhor Jesus, fala de coração assim: Senhor Jesus, aumenta a minha fé. A minha fé não pode ser uma fé de terceira, uma fé de segunda. Precisa ser uma fé que remove as montanhas. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, foi de verdade. Eu aceitei a palavra dele, foi de verdade. Foi. Mas se a sua igreja não te tratar bem, se o seu pastor não te tratar bem, aquele manqueba aqui na Bíblia, aquele aleijado, sabendo quem era Davi, gente, ele era um rei, e o camarada teve tanta coragem para desafiar Davi, na presença dos soldados. Que loucura! Davi podia ter matado ele, não podia? Podia. Mas Davi teve discernimento. Davi lembrou na hora. E ele agiu de acordo com a sua fé. Ele não agiu por ser um rei. Ele não agiu pela autoridade que ele tinha. Ele agiu pela revelação, pela fé. Ele disse assim: o soldado: quer que eu corte a cabeça desse cão? Davi disse: não, deixa o camarada viver, vamos ter graça com ele. Ué. Já tiveram graça comigo, Deus teve graça comigo. Natan falou que ele merecia morrer, né? Por ele ter feito o que ele fez. Aí, o que aconteceu? Deus estava provando a fé de Davi. Deus mandou esse indivíduo vir me xingar. Deus mandou esse homem me provar. Deus faz isso, irmão Paulo. Deus permite, diz o irmão Brana na mensagem. Ele disse assim: ó, Deus permite o seu vizinho ficar contra você. Deus permite as pessoas falarem coisas esquisitas para você, de você. E aí você fica irritada. Aqui na igreja, na hora do café, na hora do almoço, às vezes um irmão desequilibra. Que tipo de fé que você vai expressar? Através das suas obras? Descer no nível da ignorância dele? E pisar feio, dar um soco na cara dele? E aí, uma vez um irmão fez isso, né? Na hora da comida, na hora do companheirismo aqui, olha que tipo de fé. O irmão falou as derradeiras e eu fiquei olhando para ele, e ele levantou, saiu e foi lá para fora, pegou a sua moto e foi embora. Foi embora, ficou zangado com a cozinheira, zangado com alguém ali. Gente, ouvindo a palavra do Senhor há quantos anos? Aí nós falamos no início assim: Deus quer confiar em nós. Certas provas, Deus quer confiar em nós.
Mas Deus não está podendo confiar em nós, que nós não aguenta nada, e depois diz que tem fé, depois diz que é cristão, depois diz que nasceu de novo, depois diz que tem as 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aonde é que o Espírito Santo vai trazer a pedra de coroa? Nós carregamos sangue à flor da pele, não aguenta nada. Depois, como é que vai selar a sua própria vida com o seu próprio sangue? Vai negar Jesus o tempo todo, vai negar a palavra o tempo todo, a marca da besta. Vai aceitar, não vai? Mas aí nós estamos em um culto que a gente vai pregando, ouvindo, e você vai misturando fé nisto, e vai entendendo que você precisa ter mais fé, e no seu coração está dizendo assim: Senhor, então aumenta minha fé, aumenta minha fé, aumenta minha fé, aumenta minha fé. E eu preciso da fé de Abraão, eu preciso da fé de Abraão, aleluia, uma fé posicionada na palavra de Deus. Vamos ter um momentinho de oração? Glória a Jesus. Faça o favor, vamos ajoelhar, fala com Deus um pouquinho. Glórias a Deus. Ajoelhe-se, de joelho é melhor, né? De joelho é melhor. Aleluia. Se teu irmão vier a ti com fome, nu, e você falar: vai com Deus, Deus te acompanha, Deus te guarda, e não dá para ele comida, não dá para ele água, não dá para ele roupa, não dá para ele alguma coisa, você não teve obras nenhuma. Fazer o bem sem olhar a quem. Cadê, meu Deus, isto em você, em mim, em nós? Aleluia. Meu grande Deus, ajude nós, ó Pai, ter uma fé expressada ao ponto dos homens poder ver através das nossas obras a fé que nós temos. Eu preciso de uma fé maior, Senhor, para agir não pela lógica, não pela razão, e nem mesmo por sentimento, falar com razão, com sentimento de orgulho, mas negar a mim mesmo. Vivifica essa fé no coração da igreja, vivifica essa fé no coração de nós todos, levando nós a negar a nós mesmos, para que Cristo manifesta, para que Cristo apareça, aqui em Redenção, ali em Conceição do Araguaia, ali em Pau d'Arco, lá na Colônia Guarantã. Nesta hora, quem sabe, há alguém murmurando contra mim, contra a igreja, contra um irmão e outro, entendeu mal a minha atitude, o meu gesto, a minha palavra, mas eu peço humildemente, aumenta nele a fé do Senhor, para ele remover esse embaraço e poder alcançar, meu Deus, uma ação de perdão, uma ação de amor, de caridade, para com esse, para com aquele, usar de graça também para com aquela. Ela não merece, talvez ela não merece, talvez ele não merece seu respeito, seu carinho, seu afeto, sua presença, mas
tenha fé para usar de graça com ela, meu irmão. Tenha fé para usar de graça para com ela, minha irmã. Levanta a tua cabeça pela fé. Aleluia. Deixa Deus ver que realmente você crê na palavra dele. Deixa Deus olhar para o seu coração e ver o quanto que você crê na palavra dele. Faça isto pela tua crença, pela tua fé. É a tua fé que está em jogo agora. Louve a Deus pela tua fé, louve a Deus pela tua crença. Aleluia. Louve a Deus e age. Tenha ação, tenha obras positivas, obras de cristão, obras de quem nasceu de novo, obras de quem tem o Espírito Santo na vida. Através das tuas obras as pessoas estarão vendo Jesus, pois o Senhor Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim ainda fará obras maiores do que estas. Senhor, humildemente junto a estes, neste culto, Senhor, nós expressamos com as nossas palavras os nossos pedidos, nossas gratidões. Aleluia. Por favor, Senhor, eu oro pelos nossos irmãos ali em Confresa, ali na Vila São José. Há algumas pessoas nos acompanhando agora na internet, e nós pedimos por cada uma delas. A terra está em guerra, Senhor. Guerras. É guerra. Homens contra os homens, famílias contra famílias, guerras. E o Senhor tem nos instruído que a nossa luta, a nossa guerra não pode ser contra carne, contra um ao outro, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. Salva aquele homem, Senhor. Salva aquela mulher, Senhor. Salva aquele casal, Senhor. Eu estou orando e pedindo ao Senhor para salvá-los, dando a eles a conversão, dando a eles, ó Pai, a conversão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aumenta a fé deste rebanho, desta igreja presente aqui na cidade, Senhor. Nossas irmãs, moças, aumenta a fé das moças, aumenta a fé das esposas, aumenta a fé dos casais, fazendo com que cada um se posicione por Ti, pela Tua palavra. Ainda que sopram os ventos, ainda que tudo possa correr ao contrário, como Paulo fazia aquela viagem e o vento lhes era um contrário, ao ponto deles naufragarem no mar. Parece que tudo estava contra Paulo, parece que tudo surge contra a igreja, contra mim, contra nós. Mas o Senhor disse que a tua igreja estaria edificada, aleluia, sobre algo que nem as portas do inferno prevaleceria contra ela. Ajude-nos, ó Senhor, a edificar a nossa fé sobre esta rocha. Aleluia. Eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Religião, denominação, posição social, posição financeira, velhice, doença, nada poderá separar nenhum de nós ao Senhor, deste amor glorioso que o Senhor expressou ali na cruz do Calvário. Abençoa todos esses irmãos, Pai, que estão aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, todas estas irmãs que estão aqui nesta noite. Todos os nossos irmãos que estão conectados. Levanta, Senhor, quem está caído. Desperta, Senhor, quem está dormindo. Haja a manifestação da cura constantemente. Todos os dias o Senhor está curando. Todos os dias o Senhor está salvando, cuidando, aleluia, restaurando vidas, sustentando vidas, até chegar o momento, até chegar a hora da nossa partida, ou da vinda do Senhor. Tenhas misericórdia, aumenta a fé dos meus filhos, Pai. Aumenta a esperança dos meus filhos, Pai. Aumenta o amor, a doçura do Teu Espírito ao coração da minha família, esposa, filhos e netos. Que seja contagiante a toda a igreja aqui presente. Nós possamos demonstrar com obras, com vida vivida, não só com palavras, mas com vida vivida, Senhor. Haja sombra, esta igreja precisa da sombra do Onipotente. É nessa sombra que nós queremos nos descansar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glórias a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Jesus.